conseguem entrar no chat para responder aqui, se vocês estão tendo acesso direitinho, estão conseguindo escutar? Deixa eu ver aqui se a minha janela aqui está encurtada. Esse programa, né, do Centro de Mídias, ele é bastante recente, então a gente sabe como que é para interagir. Eu vou enviar uma mensagem para uma aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Vou mandar pro Daniel. Vamos ver se apareceu a janelinha aqui. Boa tarde. Tudo bem? Só me responde aí se você recebeu, tá, Daniel? O programa é bem ruinzinho mesmo, né, gente? É melhor pelo Classroom. Opa, legal, então, tá? Realmente é bem ruinzinho aqui, gente. Porque acho que é um meio de vocês acessarem também. Deixa eu ver se ele dá a opção aqui de mensagem para todos. Não dá. Ele não dá a opção de mensagem para todos. Tem que ir um por um e mandar, tá? Vocês estão conseguindo entrar no Classroom e fazer as atividades? Todos aqui são do segundo A, B, C e D, eu acredito, né? E eu estou trabalhando com vocês o conteúdo chamado de ética, ok? E nós havíamos iniciado em ética platônica. Aqui a gente tem um problema que eu não consegui espelhar a minha tela para vocês, o que torna a aula aqui bem pobre nesse aspecto. Legal, tá? Eu vou tentar de algum modo aqui auxiliar vocês, facilitar o modo como vocês realizam as atividades. Aqui é barulhento, que eu moro perto da avenida, tá? E aí vocês vão interagindo aí e me explicando. Deixa eu abrir aqui o Lucas também. Vamos lá, enviar mensagem. Vamos ver se ele abre outra abinha. Ele abre outra aba aqui, ó. Nossa, que ruimzinho, gente. Boa tarde. Boa tarde aqui pro Lucas. Para a Vanessa aqui também. Bom, eu vou começar aqui. Tinha um que caiu aqui. Quem foi? Foi o Lucas Vinícius, né? Ou não? Não, acho que foi a Verônica, né? Verônica. Eu vou ver aqui se tem essa opção, porque eu realmente não achei. Vamos ver aqui. Então, Daniel, por incrível que pareça, eu tô direto pelo computador aqui, né? Eu espelhei e tô indo direto pelo computador. Mas mesmo quando eu clico em mim mesmo, no professor Roberto aqui, ele não dá essa opção de enviar mensagem para todos. Ele abre de um em uma realmente. Vamos ver aqui, ó. Operador do canal, colaboração, silenciar, banir, expulsar do canal. Só tem a opção de banir ou de expulsar do canal. Essa de tenta ir pelo celular, eu acho que vai. Eu não sei se eu vou conseguir manter essa mesma chamada aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pelo celular também. Vamos lá. Eu só não vou sair agora e entrar pelo celular, porque eu perderia o contato que eu estou com vocês. A gente tem 5 aluninhos aqui. Quem sabe a gente consiga retomar aqui nas próximas aulas, tá? Eu vou fazer assim. Manda aí para mim como mensagem o tempo que vocês acham que é suficiente para a gente interagir aqui. Tá bom? Porque, obviamente, você já sabe como que é professor, né? Começou a falar, não para mais. Deixa eu ver se eu pego um pontinho de luz aqui para melhorar a iluminação também.
Miguel, um pinguelinho de luz. Legal. Então eu vou fazer o seguinte, como a gente está começando nesse momento, eu achava até que espelhava a tela de vocês também, né? Acabei vacilando, não é assim, né? Alguém aqui acha mais interessante a gente ir começando por aqui, depois migrar lá pro Google Meet ou algo parecido, para que a gente possa espelhar, fazer as coisas melhor? Manda aí para eu saber. Eu vou abrir o texto aqui que a gente está trabalhando. Deixa eu só achar ele aqui, só um instantinho. Ótimo. De ir pro Google Meet, né? Vamos iniciar por aqui mesmo, mas para a gente ir explorando aqui o ambiente, e aí depois a gente combina e vai para o Google Meet e tenta fazer uma coisa mais leve mesmo, que nesse período se a gente bater muito em cima vai ficar maçante, tá bom? Então vamos lá, gente. A gente começou a estudar a introdução à ética no finalzinho do bimestre anterior. Eu vou mandar para vocês aqui pelo chat o texto, tá? O que aconteceu no bimestre anterior, tá? Eu procurei não enviar para vocês muita atividade, muito conteúdo, porque eu sei que acaba ficando bastante maçante, né? As atividades de vocês pela quantidade de matérias, né? São 11 sem a eletiva e as outras lá que praticamente não está funcionando pelo que eu percebi. E é claro que assim, isso dificulta bastante, né? É pro Gabriel aqui que eu tenho que mandar agora o texto. Não, pro Gabriel eu já mandei, né? Agora pro Lucas, tá? Se vocês quiserem abrir por aí, eu não sei se essa possibilidade, mas como eu disse, se fosse pelo Meet, a gente já teria feito essa abertura aqui. Eu tô meio atrapalhado porque a primeira aula que eu tô fazendo assim direto pelo centro de mídias, tá? Então eu tenho que achar a Verônica aqui. Cadê a Verônica? Poxa, nem sei como vocês são, hein, gente? É meio estranho conversar com quem a gente não conhece, tá? Bom, tem uma outra Pro aqui, a Pro Cristina. Tudo bem, Pro? Eu não sei se ela consegue falar junto também. Tudo bem, Pro? Bom, começando com vocês aqui, tá? A gente está trabalhando com um texto, aliás, começou a trabalhar no bimestre anterior com um texto chamado Introdução à Ética, e nós fizemos uma distinção entre ética e moral, certo? Eu imagino que vocês tenham compreendido essa distinção entre ética e moral, mas para aqueles que não compreenderam, eu vou retomar aqui, e aí a gente cai em ética platônica, tá bom? Eu vou fazer assim, para realmente a gente não se desgastar, para ser uma coisa leve, suave, e eu prefiro realmente o Google Meet. A gente pode tentar na próxima aula, se vocês acharem que está sendo agradável, que está sendo interessante, a gente pode realmente migrar, porque aí um olha a cara do outro, dá risada, e enfim, consegue fazer uma coisa mais humanizada, né? Aqui fica só eu interagindo com vocês, realmente é bastante estranho, né? Bom, introdução à ética então, tá? Gente, quando nós falamos em ética, a primeira palavra que vem para a gente também é a palavra moral, tá? E a gente percebe que as duas se relacionam com as ações humanas, aliás, tá? Então, quando nós falamos em ética ou em moral, nós estamos falando sobre duas coisas parecidas, tá? A moral, ela pode ser entendida como um conjunto de regras que diz o que é certo, o que é errado para determinado grupo. Esse grupo pode ser formado, por exemplo, por um país, por exemplo, as normas morais do Brasil, né, contidas na nossa legislação, e mesmo as normas morais do nosso costume, elas são diferentes das normas morais, por exemplo, da Argentina, do Uruguai, do Chile, para citar os países da América do Sul aqui, tá?
Da mesma forma que a norma moral de um grupo religioso é diferente da norma moral de outro grupo religioso. Então, por exemplo, os evangélicos vão se utilizar de roupas específicas, vão ter hábitos específicos, e isso faz parte da moralidade deles. Para quem não faz parte desse grupo moral, obviamente que agir desse modo não faz sentido, né? Ou seja, se a garota não é evangélica, por exemplo, não faria sentido... Opa, tô acertando aqui, tá? Não faria sentido nenhum que ela se vestisse como se pede, por exemplo, na congregação cristã, só um exemplo, tá? Então, moral é um conjuntinho de regras que pertence a um determinado grupo. Agora, quando a gente discute o que pode ou o que não pode, para afirmar uma regra, ou mesmo antes dessa regra, nós estamos na área da ética. Então, moral, ela é a regra praticada, a regra que já está pronta, praticada, enquanto que a ética é a discussão sobre. No começo parece ser difícil, mas você consegue mentalizar, tá? Quando você chega na tua casa, existe um conjunto de regras que fazem parte da moralidade da sua casa. A maior parte de vocês sofrem com isso, tá? Então, por exemplo, eu vou citar regras que fazem parte da minha casa, da casa da minha mãe, na verdade, né? Eu sou casado, enfim. Mas é mais fácil eu falar das regras às quais eu fui submetido, assim como vocês. Bom, regra número 1 desse conjunto de regras morais, eu não podia entrar em casa sem limpar o calçado no pano que estava lá de frente, tá? A expressão colher de boca, algum de vocês aqui já escutou. E a gente adora fazer isso, né? A mãe tá fazendo alguma coisa gostosa lá, você enfia a colherona, põe na boca. Ah, não pode porque vai azedar. Mais um exemplo, tá? Toalha molhada na cama, faz parte da moralidade, tá? Dessa casa. Não ficar muito tempo no chuveiro por conta do gasto de energia, faz parte da moralidade dessa casa, tá? O acesso a certos conteúdos na internet, proibido, e vocês já sabem quais, também faz parte da moralidade dessa casa. Ou seja, moral é simples, é o conjuntinho de regras. Agora vamos supor que houvesse a necessidade de discutir uma outra situação. Vou dar um exemplo. Vamos supor que... Vamos escolher alguém aqui que deve ser simpático. A Verônica deve ser uma pessoa simpática. Vamos imaginar, por exemplo, que a Verônica começou a trabalhar e aí ela tem a renda dela. E o pai dela chega nela e fala assim, ó, a partir de agora você vai dividir os gastos por igual comigo, tá? Vocês acham justo que seja dividido os gastos por igual, por exemplo? Então vamos supor que o pai dela ganha 3, 4 mil e ela vai ganhar 1.200. É justo dividir igual por igual? Ou seja, 50% do gasto para cada um pagar? Aí provavelmente a Verônica sentaria com o pai dela e discutiria as regras que vão orientar esse comportamento. Discutir as regras que vai orientar um comportamento é ética. Então a diferença da ética e da moral é que a ética é a discussão, é a teoria sobre alguma coisa, tá? Então, por exemplo, hoje, moralmente, a gente sabe que é proibido abortar no Brasil, exceto por alguns casos, como por exemplo a anencefalia, em caso de estupro, né, mas com decisão judicial. Isso é a moralidade do nosso país, né? São as normas morais da nossa jurisprudência, né? Ou seja, das leis brasileiras. Agora, nós podemos entrar numa outra discussão, né? E dizer assim, olha, essa regra não é suficiente, mas vamos discutir novamente o aborto, tá? Sob a ideia do meu corpo, minhas regras. Aí, por exemplo, o Lucas fala, não, mas o corpo é teu, a criança que está lá dentro, você não é proprietária. Aí o Gabriel fala, não, mas ela decide o que ela faz com o corpo dela, e assim, aí nós estamos numa discussão da ética, tá? Conseguiram entender? E, gente, eu queria tanto achar esse chat coletivo que eu não achei até agora. Vocês conseguem achar? Não, né? Alguém... Deixa eu perguntar aqui pro Daniel, que eu já tô. Ô Daniel, você consegue mandar uma mensagem que seja coletiva? Não, né? Você só consegue mandar no privado também, né?
Não vale pôr o celular no bolso e sair, tá, gente? Consegue nos dois? E como eu não consigo, hein? Então vamos ver aqui se eu acho no outro aqui. Será que é no coletivão da sala? Eu vou mandar uma mensagem aqui, ó. Vocês falam pra mim se vocês estão recebendo. Mandei um oi aqui, ó. Vocês viram meu oi? Oh, maravilha, agora sim. Agora vai melhor, tá? É que na verdade é tudo misturado, né? Professor, aluno, tudo. Então eu achei que realmente não fosse aqui. Eu achei que aqui fosse só um mensageiro mais comum. Legal, legal, gente, tá bom? Então, continuando. Da próxima vez, quando eu for fazer alguma coisa, se vocês optarem pelo Meet, a gente faz pelo Meet, eu jogo aqui, a gente vai pelo Meet, ou eu jogo lá na... É que por aqui é mais fácil, que eu acesso todo mundo de uma vez, né? Então, continuando aqui. Ficou bem claro para vocês a diferença entre ética e moral? Coloca um sim aí ou não para eu entender. Agora dá para eu mandar o texto para todos, tá? Por que eu estou voltando aqui um pouquinho? Só um pouquinho com dúvida em ética? Estou mandando o texto aqui, tá? Ô Daniel, vou dar um outro exemplo aqui, tá? Moral é a regra feita, pronta, tá? Você tem horário para... Essa regra ela pode ser até uma regra da lei, ou ela pode ser só fruto de um combinado. Então, por exemplo, tem modo para entrar e sair da igreja, tem modo para você estar dentro da sua casa, tem modos para você estar no trabalho. Moral, isso você já entendeu. Legal. Agora, vamos imaginar que nós começássemos nesse momento a discutir uma outra situação, ou a situação que a gente já vive já. Eu vou te dar exemplos de discussão que fazem parte da ética, tá, Daniel? Por exemplo, vocês acham que o aborto deveria ser liberado no Brasil? Sim ou não? Se nós começarmos a refletir sobre isso, ética, tá? E o uso da maconha medicinal, do substrato da maconha, tá? Para tratar de pessoas que têm problemas com convulsões, por exemplo. Vocês acham adequado? A argumentação, o porquê o sim e o porquê não, é uma atividade filosófica chamada ética. Então a ética ela é somente teórica, ok? Então o aborto, a liberação da maconha, tá? Para fins medicinais ou para fins recreativos, que é quando o cara simplesmente quer utilizar para ter um barato, para ficar loucão. E vamos pegar mais algum exemplo. Alguém acha algum outro exemplo aqui? Tem vários, tá? Tem vários. A eutanásia, tá? A eutanásia é um outro exemplo. A eutanásia é um exemplo bem interessante, tá? A eutanásia é o direito de desligar o aparelho de uma pessoa que já não tem mais condições de sobreviver por uma questão médica, ou seja, o indivíduo que está ali com a morte cerebral, por exemplo, ou que está sendo mantido vivo no oxigênio, mas sabe que dali não vai sair mais, desligar esse aparelho é eutanásia. Alguém aqui concorda com a eutanásia? Coloca sim ou não aí. Legal, Daniel. Ó. Oi? Minha esposa. Prazer. Bom, gente, sempre responde lá um sim, um não, um sim, um não. Pra quê? Porque aí depois o que eu faço? Eu pego o nominho de vocês, tá? E coloco um pontinho, tá bom? Para cada um. Só que aí eu preciso me organizar, porque senão eu acabo esquecendo e como são de salas diferentes, eu acredito, a gente passa a ter problema, tá? Olha só, provavelmente, vamos ver se o Daniel responde isso pra gente. Provavelmente o Daniel discorda da eutanásia porque a ética dele é a ética cristã. A ética segundo a qual, se Deus criou, somente Deus pode destruir. Provavelmente o Daniel vai dizer que o indivíduo também não pode atentar contra a sua vida, mesmo se ele quiser. Ou seja, suicídio é loucura porque o indivíduo não é dele. Tecnicamente, Deus o fez. Ele deu livre-arbítrio para o homem, mas não deu a orientação. Olha, se mate. É isso, Daniel? A sua ética é uma ética cristã, é isso?
Responde aí pra gente. Entendi. Então, o teu ponto de vista é um ponto de vista não necessariamente religioso, ou seja, você entende que enquanto houver condições que precisa manter esse indivíduo vivo, tá? Percebeu? A gente não está fazendo nada. Eu imaginei que tivesse influência da ética cristã, tá? Então, provavelmente, eu acho que você é contra outras situações também. Imagina, Ana Júlia, tudo bem? A gente está discutindo, para a gente entrar no outro texto, pode passar, querido? Pode passar. Eu coloquei a câmera virada para a parte do corredor aqui, tá, gente? Então, o pessoal vai passar. E até comentei assim, sabe? A gente não tem um escritório, um lugar para fechar. Então, para a gente o legal é fazer assim mesmo, né? Dar risada um com o outro, fazer do jeito que fique menos pesado possível, tá? Então, como a gente combinou meia horinha, eu vou mais uns 10 minutinhos aqui para não cansar vocês. Hoje eu não vou passar essa atividade, mas eu vou colocar um pontinho para cada um de vocês, tá bom? Depois vocês se identificam aqui pelo chat com a sala. E aí na próxima aula o que eu faço? Eu faço um esqueminha de um formulário e vocês respondem rapidinho e enviam, tá bom? Mas tô muito feliz em estar aqui com vocês, tá bom? Então, Daniel, por exemplo, você seria contrário a outras coisas, por exemplo, porque, como por exemplo, eu tenho certeza que o aborto você deve ser contra. Se a tua ética é cristã, provavelmente o aborto não bate com aquilo que você pensa, né? Ficou claro agora, Daniel, que a diferença entre ética e moral? Ética é quando você está discutindo esses valores. Moral é quando você os está praticando, quando você já os sabe com antecedência. Entendeu? Legal, legal, tá? Agora, essa daqui vocês podem errar ou acertar. É possível ensinar a moral às pessoas? Sim ou não? Eu consigo ensinar moral às pessoas? Legal, só o Daniel respondeu. Vai lá, Jéssica, é possível? Nem sempre. A gente pode instruir, né? Se a pessoa vai aprender uma outra situação, tá? A Verônica respondeu. Cadê a Ana? É possível, Ana? Vamos lá. A Bárbara também, se tá aí. Ó, quando eu digo se é possível, legal, Jéssica. Quando for assim, fala mesmo que é assim que vai ficar legal mesmo. Eu perguntei se é possível ensinar a moralidade a alguém, tá? O pessoal está respondendo sim, mas eu já dou a resposta, realmente. Sim, é possível, tá? Por que, Jéssica? Porque a moralidade é um conjunto de regras. Então pensa o seguinte, Jéssica, você já estudou em alguma outra escola? Sim, legal. Então, nessa outra escola, as regras eram diferentes das regras do Carlinho do Reis, por exemplo? Supondo que vocês são do Carlinho do Reis, porque vem gente de todo canto nesse chat. Legal. Agora, seria justo que você fosse punida numa escola que você não sabe as regras, sim ou não? Legal. Ou seja, então dá para ensinar. E você precisa ensinar. Então, a mãe, por exemplo, ela começa ensinando as regras da moralidade do seu grupo lá desde pequenininho. Então, por exemplo, quando você vai na casa, você já não tem idade mais para isso, claro, mas é apenas um exemplo. Quando você vai, por exemplo, na casa de uma pessoa, de um parente, de um vizinho, por exemplo, ou quando você ia, quando menor, eu tenho certeza que se você chegasse abrindo a geladeira, tua mãe acabava com você. Não pode mexer na geladeira dos outros. Ou então se você sentasse com o pé no sofá ou fizesse alguma forma de malcriação. Ou seja, a moralidade precisa ser ensinada para que tenha valor. Caso contrário, não existe uma moralidade ali, tá bom? Ou seja, ficou claro então que moral pode ser ensinada às pessoas, Jéssica, sim ou não? Ficou? Se não ficou, coloca o não aí de novo, tá? Você tá aí com a gente ainda, Jéssica? Legal, legal, tá? Agora a pergunta é mais complexa. Imagina. E ética, dá para ensinar? Dá para ensinar ética às pessoas?
Legal, Daniel. Ó, eu vou esperar as respostinhas de vocês aí sobre ética. Dá para ensinar? Ética, então, é uma reflexão. Você parte de valores, isso não tem dúvida, tá? Você parte de valores, mas ética é a reflexão. Certo, Ana? Isso exatamente, tá? Por que não dá? Porque é o seguinte, eu posso ensinar, vamos pegar aqui um exemplo aqui, a Ana, tá? Eu posso chegar na Ana e explicar para ela tudo que ela pode fazer e não pode fazer dentro da empresa, tá? Geralmente eles chamam isso de código de ética, tá? O termo ética ele é usado errado na maior parte das vezes, tá? Porque a tradução de ética e moral é costume, então ele é sempre utilizado errado, tá? Mas não deixa de ser um código de ética, tá? Então, por exemplo, a Ana entra numa empresa, eles vão ensinar a moralidade dessa empresa. Eles vão falar, por exemplo, o que eles fazem em caso de atraso, o que pode fazer, o que não pode, pausa e assim por diante. Isso é fácil ensinar, certo? Então, a moral pode ser facilmente ensinada. Agora, a ética, ela é reflexão, tá? Então, por exemplo, vamos utilizar um exemplo de sala de aula. Em sala de aula, vocês sabem que é regra da escola, é moralidade da escola que não se possa utilizar o telefone. Você pode utilizar o telefone em sala de aula? Não pode, não é isso? Agora, vamos supor, por exemplo, que alguma pessoa esteja passando mal. E aí, o que você faz? Você quebra uma regra moral e liga para alguém para salvar uma vida, ou você respeita a regra moral? É uma situação bastante complicada, né? Nem tanto quanto várias outras, tá? Quebra a regra. Quebrar a regra nesse caso, ô Daniel, é agir eticamente. Por que é agir eticamente? Porque a tua reflexão não está em cima do seu egoísmo, não está em cima de alguma coisa que vai apenas beneficiá-lo. Ela está em cima de um valor, que a gente pode dizer que tecnicamente é universal, que é a preservação da vida, né? Eu vou dar um outro exemplo aqui, que realmente não tem como alguém ensinar pra gente, tá? Olha só. Dona Maria tinha 5 filhos. 5 filhos. E Dona Maria estava com 80 anos aqui em São Paulo e com a saúde muito debilitada, com um problema cardíaco, tá? E num determinado momento, um filho que a Dona Maria não vê há 20 anos morreu. E os outros 4 filhos sabem. Vocês acham que os filhos devem contar isso para a mãe deles, que um filho dela morreu? Sim ou não? Cadê? A Jéssica, que está bem participativa aqui. Vamos lá com a Ana aqui, ó. Responde essa pra gente, Ana. Ô Jéssica, por que depende, Jéssica? E Ana também, o que você pensa? Você acha que deveria contar ou não, tá? Então eu vou repetir a história aqui de um jeito mais fácil, talvez. Quem respondeu? A Bárbara? Não, acho que seria difícil para ela lidar. E já está com 80 anos, saúde debilitada, talvez a notícia acabe matando ela, né? Ao invés de ajudar, porque se ela não vê há 20 anos, provavelmente ela não veria se ela vivesse mais 20 também, né? A gente não sabe, mas talvez fizesse mal. Agora, por exemplo, Ana, você aceitaria que alguém contasse uma mentira para você para te poupar? Sim ou não? Vocês perceberam uma coisa? A ética é uma coisa que nos deixa realmente em uma posição muito difícil, e responder eticamente é algo extremamente complicado. A gente nunca vai saber um modo completamente certo de agir em determinadas situações, tá? Ou seja, ia ser pior se ela descobrisse da pior forma. Realmente, né, poderia ser pior. Essa resposta, por exemplo, eu não traria aqui para vocês.
eu realmente não tenho uma resposta para dar, se eu contaria ou não. Porque, sei lá, ela já estava vivendo sem a verdade do filho todos os dias. Viver o restante dos dias achando que ele está lá e bem, talvez seja confortável. Por outro lado, eu não gostaria que alguém contasse uma mentira para mim, né? Então, Daniel, esse é o problema da ética, tá? A ética, ela procura que sejam valores universais, mas é difícil cravar que sejam valores universais. Realmente, assim, a ética o modo como as pessoas refletem vai diferenciar muito. Agora, se ela perguntar, seria... a Bárbara tá falando uma coisa interessante. Ela tá dizendo assim, existe uma diferença muito grande entre mentir e omitir, né? Porque se ninguém contasse nada para ela, não estaria mentindo, estaria omitindo. Agora, se ela perguntasse se ele tá bem e a pessoa dissesse que tá, ela estaria mentindo. Eu concordo com você, Bárbara. Então você talvez aceitaria que a verdade fosse omitida de ti, que o fato fosse omitido, mas não mentido, tá? Ou seja, realmente nós temos uma situação bastante complicada para lidar. Eu tenho quase certeza que vocês conseguiram compreender bem. A Ana disse, mas professor, nesse caso ela não tem o direito de saber. Mas esse direito de saber, por exemplo, vai matar ela, Ana? É aí que fica a complicação, né? Eu acho super complicado realmente. Esse direito de saber talvez a mate. E aí, eu preservo a vida dela ou eu preservo o direito dela de saber a verdade? É por isso que eu disse, eu teria dificuldade de realmente dar essa resposta, tá? Eu tenho quase certeza que todos aqui compreenderam bem a diferença. Isso, ela tem 80 anos, né? Então, se ela quebrar a televisão e não falar para minha mãe que fui eu estou mentindo. Então, se eu quebrar a televisão e não falar... maldito teclado que sempre põe o o acento no E, né? Isso aí acontece com você também, né, Lucas? Detesto isso, cara. Então, se eu quebrar a televisão e não falar para minha mãe que fui eu não estou mentindo? Estou mentindo? Exato, você está omitindo. Tá? Agora, se ela pergunta para você e você diz para ela que não quebrou, aí você está mentindo. Omitir é simplesmente não trazer para a pessoa a informação. Mentir é agir contrário à verdade. Tá? Bem compreendido aqui a diferença entre ética e moral? Sim ou não? Mais uma vez aí, me ajuda aí com sim ou não. Legal. Muito bem, gente, muito bem. Estou muito satisfeito em estar aqui com vocês. Ficou claro também qual pode ser ensinado e qual não pode? Por exemplo, moral pode ser ensinada? Não. Desculpa, sim. Ô, Verônica, obrigado. Sim, moral pode ser ensinada, é um conjunto de regras, de costumes de um povo e assim por diante. E a ética não, porque é uma reflexão. Ou seja, eu não posso entrar na tua cabeça e pensar por você. Ok? É agora que a gente entra no ponto-chave, que é o ponto que nós estamos trabalhando nesse bimestre, tá? Que é ética platônica. Então, assim, diferentes filósofos elaboraram teorias sobre a ética. É isso aí, a Verônica, a Ana, o Lucas, a Jéssica, a Bárbara, o Daniel, todo mundo respondeu aqui, tá? Diferentes filósofos criaram teorias a respeito de como refletir. Então, a ética não dá para ensinar, mas você pode definir caminhos que te permitam refletir de modo mais assertivo, de modo mais adequado, tá? Isso nós chamamos de critérios éticos. Então nós vamos ter a ética proposta por diferentes filósofos. A ética proposta por Sócrates, a ética proposta por Platão, a ética proposta por Epicuro e assim por vários outros também. Eu vou mandar para vocês aqui, tá? Eu não sei se vocês acessaram isso aqui. Deixa eu... Uau! Foi aqui, parece que se sair um som aí, não liga não. Tá? Eu vou mandar para vocês aqui agora um link. Esse link aqui, se vocês quiserem abrir depois, é exatamente essa aula que nós discutimos sobre isso, um pouquinho mais completa, tá?
No YouTube, toda vez que vocês abrirem um vídeo, tá Roberto dos Santos Freud, mas é só Roberto dos Santos. É porque o Freud, eu postei um vídeo uma vez sobre Freud, e aí como teve bastante visualização e compartilhamento, aí eu acabei utilizando o Freud no final para o pessoal me achar mais fácil, e realmente acha mais fácil, tá? Bom, deixa eu só achar aqui, aí eu finalizo com vocês para não quebrar o encanto aqui, porque eu tô gostando muito, tô achando muito legal essa nossa interação. Deixa eu achar aqui. Eu acho que eu vou ter que ir direto no filosofia política, filosofia platônica. Vamos ver aqui. Legal. Ó, eu vou mandar em específico o vídeo para vocês, tá? Olha o vídeo aqui. Esse vídeo é ética platônica. Ô Lucas, muito obrigado pela referência, tá? E aqui, ó, é o texto sobre ética platônica, tá bom? Se vocês quiserem, depende do modo como cada um aprende, tá? Cada um tem um jeito. Esse aqui é o texto completo, onde está o vídeo também, tá? Tô mandando aqui, tá? Bom, na próxima aula a gente vai discutir ética platônica, tá? E a ética ela não pode ser ensinada, mas a ética pode ser estimulada, a reflexão ética. E é exatamente o que Platão vai discutir nas obras dele, né? Ao longo daquilo que ele foi capaz de produzir. Ou seja, como refletir do melhor modo para se chegar na melhor resposta? Como fazer o caminho, percorrer o caminho, como fazer o pensamento percorrer o caminho que nos leve a verdade das coisas, que nos permita decidir a respeito das coisas, tá? Essa é a ética platônica que nós vamos estudar na próxima aula, então, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos combinar nossa próxima aula para quinta-feira, esse mesmo horário, sim ou não? Aí eu já deixo marcado, entro novamente, tá bom? Legal. Agora, o que eu vou precisar de vocês? Aqui eu só tenho o nome de vocês. Eu não tenho a série adequada, tá? Ou seja, eu não sei qual segundo que vocês são aqui. E aí, para a gente fazer aquele esqueminha de eu colocar a notinha bonitinho. Isso. Daniel Neves, segundo A. Jéssica, segundo B. Fartando aí, como diz o caipira. Verônica, segundo B, tem bastante gente segundo B. Ana, segundo C. Bárbara, segundo A. Mais alguém aí? Estão todos aí, então, né? Bom, então na próxima aula, a gente está marcado então quinta-feira, né? Qual é esse dia? Mas eu chamo vocês lá pelas mensagens e tudo, tá? Quinta-feira, dia 27, nós estamos de volta aí, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês, espero que vocês estejam bem, assim como toda a família de vocês. Um abraço. Ô Daniel, eu me senti muito à vontade, muito bem com vocês também, tá bom? Um abraço, queridos, até mais. Vamos aqui agora anotar. Cara, super legal, mano. Eu já não me sentia professor há algum tempo.